Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é o nosso A Bíblia Comentada em Vídeo. Entrando hoje em Gênesis 16, um texto que vai mudar a história da humanidade. Presta atenção! Muito da história da humanidade que nós vivenciamos hoje começa aqui em Gênesis 16. Gênesis 16 relembra um personagem que tinha passado despercebido quando Abrão e Sarai saíram do Egito e trouxeram consigo uma escrava, uma serva, Agar. Gênesis 16 traz novamente a personagem, a mulher, a escrava egípcia Agar. E Agar é um nome muito curioso. Agar significa sem chão, aquela que é desprovida, aquela que é errante, aquela que não tem terra. Eu não consigo imaginar um pai batizando uma criança de você nunca será ninguém, o seu nome será Agar. Os nomes têm muitos significados na vida da gente. Abrão significa pai grande, Sarai significa palácio. Então, cada um, o meu, por exemplo, tem um significado lindíssimo, Felipe. Olha só, que coisa linda. Aquele que gosta de cavalo. Mas tá bom. Eu gosto do meu nome. Pelo menos tem um livro na Bíblia, né? A cidade de Filipos, de Filipe II, se eu não me engano, que é o meu nome, mas acho que era ele o pai, ou era Filipe I, o pai de Alexandre o Grande. E a cidade lá da Grécia teve uma cidade grega, recebeu esse nome. E tem uma carta de Paulo aos filipenses, da cidade de Filipos. Mas aqui surgiu então Agar. Lembra que Deus tinha dito que a descendência dele não seria de Eliezer, o seu servo. Agora, mais uma vez, eles não conseguem esperar e tentam dar um jeitinho na promessa de Deus. Surge então Sarai, esposa de Abrão, e fala: Abrão, meu velho, eu quero um filho, mas como eu não tenho um filho, então você pega minha serva aí para fazer um filho com ela. Independente de ser costume ou não alguma coisa, não significa que o costume ou algo que se torne comum é agradável a Deus. Durante um período da humanidade existiam escravos. O fato de, inclusive, pessoas da Bíblia terem escravos não significa que era agradável a Deus. O fato de algumas escravas servirem para ter filhos dos seus senhores ter se tornado um hábito durante os primeiros povos não significa que era agradável a Deus. O fato de, inclusive, alguns homens da Bíblia terem mais de uma esposa não significa que era agradável a Deus. Nós vamos ver tudo isso. O fato de uma coisa se tornar comum nos nossos dias não significa que é agradável a Deus. Não é porque todo mundo faz que Deus se agrada. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Só. Não é o que um livro diz, o que um pastor diz. A voz de Deus é a Bíblia. Ela é inerrante, inefável. Sabe o que é isso? Sem erros. Infalível. Não pode falhar. Mas então aqui se passa já. Desde que Deus prometeu um filho a Abrão, 10 anos. Ele saiu de Ur dos Caldeus com 75. Agora ele já tem 85 anos e não tem um filho. Sarai já está velha, já não tem mais os costumes da mulher, como a Bíblia diz. Os costumes, ela não tinha mais o ciclo menstrual. E Abrão não estava mais nos seus dias de potência. 10 anos se passam e Agar agora é oferecida por Sarai a Abrão para ter um filho. Ela engravida. E aqui acontece mais uma coisa impressionante. Você já ouviu aquele ditado que diz: quer conhecer alguém, dê poder a ela? Isso aconteceu aqui, com Agar. Quando Agar se viu grávida de um grande senhor, de um homem poderoso, riquíssimo, sabendo que ela nunca mais precisaria depender de ninguém, aquela que outrora fora escrava, se transforma agora numa mulher orgulhosa, achando que está por cima de tudo
e começa a desprezar a sua senhora Sarai, a ponto de criar um problema tão grande dentro de casa que Sarai briga e expulsa a mulher de casa. Agar vai para o meio do deserto, desesperada, começa a chorar e ela tem um encontro com Deus. E Deus diz para ela que ela vai ter um filho e que este filho se chamaria Ismael. Ismael significa Deus ouve. Deus está dizendo para Agar, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi o teu choro, o teu lamento. Você terá um filho. E esse filho vai ter uma descendência tão grande que ninguém poderá contar. Sabe qual é o impressionante? Ismael deu origem a uma tribo conhecida como os Ismaelitas. Nós vamos estudar isso bem a fundo nos próximos capítulos. Futuramente nós vamos estudar Abraão teve um filho chamado Isaque. A linhagem de Abraão, de Isaque, formou o povo judeu, o povo de Israel. A linhagem de Abraão, de Ismael, formou o povo ismaelita, o povo islã, o povo muçulmano. Esses povos são arqui-inimigos, mas são filhos do mesmo pai. Eles adoram, os muçulmanos adoram o profeta Mohammed, que é oriundo da linhagem, um profeta de Ismael, filho de Abraão, e servem ao Deus Alá. Nós adoramos a Jesus, que é da origem de Isaac, de Abraão, e servimos ao Deus Jeová. Por causa de um pecado, escolher uma serva para apressar a bênção de Deus na sua vida, dois povos se unem, se formam e se tornam arqui-inimigos até hoje. Durante a Bíblia nós vamos ver que esses povos só vão tendo briga após briga. E tudo que tem até hoje no Oriente Médio, Israel sendo cercado por inimigos, começou aqui. A bênção de Deus sobre Ismael e a bênção de Deus sobre Isaque. O fato da gente querer dar uma ajudinha na promessa de Deus. Provérbios, através da boca do rei Salomão, me diz, ou Provérbios 20, 21, ou 21, 20, confere aí depois e me diz. Ele diz assim, a posse antes do tempo não tem proveito. Espera, vai chegar a hora. Não adianta querer acelerar as coisas. O tempo de Deus, ele é perfeito, não é o nosso. E engraçado é a gente prestar atenção em toda essa significância dos nomes. Eu quero terminar Gênesis 16 perguntando para você, você sabe a origem do seu nome? Por que seus pais te deram esse nome? O que ele significa? Na Bíblia, o nome ele é sempre muito precioso. Ele sempre significa algo. Ele sempre informa uma bênção ou uma maldição. Não estou dizendo que você vai ser abençoado ou amaldiçoado porque você se chama A ou B. Nós somos abençoados porque seguimos a Cristo. E recebemos as maldições dessa terra simplesmente porque optamos fazer as coisas ruins e colhemos os seus frutos. Mas se você nunca prestou atenção, eu te desafio a colocar o seu nome aqui embaixo e o significado dele. Vamos orar por isso? Vamos orar para que a sua família, a sua linhagem, a sua geração seja abençoada. Esse foi Gênesis 16. Nós vamos entrar no próxima semana em Gênesis 17, aonde ele faz exatamente isso com Abrão. Ele muda o nome dele. E por tabela, troca o nome de Sarai também. Eu espero você no próximo episódio da Bíblia Comentada em vídeo. Eu sou o pastor Felipe Heidrich e Deus te abençoe. Paz.